A paz do Senhor Jesus, pastor Josué Augusto. Prazer imenso falar com o senhor. Meu nome é Josi, eu sou de São Paulo. Na verdade, nasci no Pernambuco, um lugar que eu amo, um estado que eu amo, mas desde os 3 anos de idade eu moro em São Paulo com meus pais, com toda a minha família. Porém, ainda tenho alguns familiares no estado do Pernambuco, a quem eu visito vez por outra. Pastor, meu nome é Josi, eu sou casada com um pastor, meu esposo, pastor Elias Severo, aqui em São Paulo. Somos da Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, pastor Silas José de Oliveira. E, pastor, algumas vezes eu visitei os meus familiares no Pernambuco e visitei também as igrejas, as congregações da IEADPE. E foi uma bênção, pregamos, louvamos a Deus, participamos da Santa Ceia, uma maravilha, não é? Em alguns momentos os pastores nos convidavam para outras igrejas, só que tem um porém, pastor, só podia ser as igrejas da ADPE, nós não poderíamos ir em outra, porque se fôssemos em outra, apesar de que éramos convidados para pregar e para louvar ao Senhor em outras denominações e em outros ministérios, e nós não podíamos, porque se fôssemos, nós não poderíamos mais visitar ou ter sequer uma oportunidade na Assembleia de Deus, do Ministério aí de Recife, Pernambuco, do pastor Ailton José. Na verdade, eu nunca entendi o comportamento desse pastor Ailton José. Nunca entendi, porque eu tenho conhecidos na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, ali, do pastor Roberto José, casal de grandes amigos que são muito atuantes no ministério, um casal de pastores, e eu nunca entendi essa separação, porque em um dos relatos deste pastor, que é nosso grande amigo, ele disse que uma vez alguns obreiros do Ministério de Abreu e Lima chegaram em uma igreja em que estavam também no púlpito alguns obreiros da IADPE, e nesse exato momento em que o pastor de Abreu e Lima sentou-se no púlpito, os obreiros da IADPE levantaram-se e foram embora. Afinal de contas, os obreiros de Abreu e Lima não são dignos de sentar no mesmo púlpito que eles. Isso sempre me preocupou muito, isso sempre me angustiou muito. Eu lembro que quando eu passei por essa experiência visitando Pernambuco, eu voltei muito angustiada. E conversando com meu esposo, eu perguntei para ele, eu disse: meu amor, como eles vão sentar na grande ceia, na mesma mesa, se eles levantam-se de um púlpito e vão embora quando um obreiro de outra congregação, de outra igreja chega? Como eles sentarão à mesa da ceia, nas bodas do Cordeiro? Como eles sentarão? Como será isso? Que pastor é esse? Que pastor Josué? Eu fiquei indignada, angustiada, sabe? E assim, muito fervorosa e com um amor pela obra do Senhor, eu me angustiei demais. Eu lembro que fiz alguns comentários, em algumas postagens da sede da IEADPE, e eu disse: escutem, como vocês permitem-se serem liderados por um homem que provoca, que promove a separação do rebanho do Senhor? Como se deixa ser liderado por um homem que não tem visão de reino? Como vocês se permitem ser liderados por um homem que não tem o temor de Deus? Porque se tivesse, não separaria o rebanho do Senhor. Nós temos casas diferentes, cada um numa congregação. O senhor congrega aí no Pernambuco, eu congrego aqui em São Paulo, porém somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, de uma mesma casa, não é?
E então eu questionei aquelas pessoas, porque eu estava muito angustiada, emocionalmente estava muito afetada, sabe? Eu fiquei muito triste com aquela situação. Eu passei então a orar. Fiz algumas perguntas para Deus. Senhor, como pode? Senhor, mas como pode desprezar o teu rebanho, as tuas ovelhas? Como pode, Senhor? Como pode desfazer de pessoas que te servem, dos teus filhos, e dizer que te serve? E está diante do rebanho, separando as ovelhas. Segundo eu ouvi relatos nos seus vídeos, ele separa até familiares. Até familiares, irmãos que não podem ir no aniversário do outro, na comemoração, em almoços de família, não pode. Isso é um absurdo. E durante um longo tempo, meu coração se angustiava muito ao lembrar da igreja em Pernambuco. Até que eu comecei a ver os seus vídeos. Até que eu comecei a ver os vídeos do irmão Eric, do reverendo Hafner, não é? Então, o meu coração começou a se alegrar porque eu percebi que alguém teve a coragem de se levantar contra esse trono de Satanás que se levantou para dividir o povo de Deus. E eu oro, pastor, pela sua vida. Eu oro pela sua família. Glória a Deus, pastor. Muito obrigada pela sua coragem, pastor. Eu não faço parte da igreja do Pernambuco, mas esse povo são meus irmãos. Eu faço parte, sim, desta igreja de uma forma espiritual. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque o Senhor teve coragem, junto com os outros pastores, obreiros, advogados, juízes, pessoas que estão juntas e unidas pela igreja do Pernambuco. Vocês se levantaram contra o trono de Satanás aí no estado do Pernambuco, para que a igreja pudesse sair de sob essa opressão maligna no estado do Pernambuco. A igreja está gemendo, pastor. A igreja está gemendo. A igreja está chorando, pastor. Louvado seja Deus pela sua vida e de todos os que têm se levantado nesse estado, para que as ovelhas saiam do Egito em que elas se encontram. Que Deus abençoe, pastor. Eu estou muito feliz. Eu acompanho o senhor. Estou muito feliz, pastor. Eu tenho parentes aí que fazem parte dessa igreja. Eu tenho esse final de ano, eu fui até o estado do Pernambuco. Quando eu cheguei no estado do Pernambuco, eu fui visitar alguns parentes meus ali na cidade de Feira Nova, naquela região, no próprio Recife. E eu perguntei para uma das minhas primas, eu disse: prima, o que está acontecendo com a igreja, esse pastor de vocês? Que coisa fora da direção de Deus. Quantas coisas ele está envolvido com a justiça, ele está envolvido, demorou para alguém fazer alguma coisa, mas Deus está levantando pessoas para fazer. E a minha prima alegre, porque parece que ela está gostando muito disso, mas a minha tia, com medo, pastor, com medo, a minha tia cutucou, deu uma cutucadinha assim na filha dela, deu, né? Aí já se saíram e falou para ela não falar nada, porque eu percebi, pastor, o medo no rosto da minha tia de falar alguma coisa contra este, entre aspas, santo homem de Deus, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, e alguma coisa acontecer com ela, ou ela ser castigada, porque é isso que eles pregam. Se levantar contra este santo homem de Deus, o castigo de Deus descerá sobre vocês. A minha tia acredita nisso, pastor. E eu percebi o desconforto dela, o medo, sabe, a ansiedade na hora que ela começou a sentir no momento em que eu abordei esse assunto. Então, pastor, glória a Deus pela sua vida. Siga avante, adiante, como homem de Deus, como guerreiro, como homem que Deus preparou, ou homens que Deus preparou para derrubar o trono de Satanás nesse estado do Pernambuco. Que Deus o abençoe e o guarde, pastor, em nome de Jesus. Conte com as minhas orações. Fique com Deus, fique na paz.